E assim nós voltamos com a Antonieta Pinheiro nos contando agora, o que é muito importante, para que vocês saibam, sintam a situação mesmo, o feedback dela, os casos clínicos com os pacientes. Antonieta, conta pra gente, como é que é essa seara bonita sua? Bom, vamos lá. Eu gosto muito de contar dos casos clínicos, que é onde as pessoas se identificam muito. Inclusive no meu Instagram eu conto bastante desses casos, porque às vezes o paciente ele vai com sintoma, e aí você trata, você encontra os bloqueios e você trata, aí ele volta numa próxima sessão e ele fala assim: olha, Antonieta, o que eu vim aqui deu uma melhora, mas você sabe que eu percebi que eu tô dormindo melhor, que o meu intestino tá funcionando melhor. Então, quer dizer, você devolveu funções que ele nem cogitava que aquilo era um problema, né? Porque eu falo assim que o corpo, conforme ele vai tendo doenças, disfunções, ele vai gerando adaptações, né? Então, frente a essas adaptações, ele vai entortando um segmento, ou ele vai enrijecendo outro, enfim. Então eu gosto bastante de contar os casos clínicos, e eu tenho alguns muito interessantes, que é assim, a pessoa foi com sintoma, e aí durante a sessão eu falei: calma, peraí que tem coisa acontecendo aqui. E eu tenho um que me marcou demais, que foi um garotinho de 15 anos, e ele foi para mim através vamos dizer, da patroa da mãe, né? A mãe trabalha numa fazenda, e aí levou para mim, porque ele tinha uma alteração de postura. Realmente a postura dele extremamente, se a gente olhasse, torta, e já estava com indicação para cirurgia, mas quiseram levar para mim, para eu avaliar. O que eu observei nesse menino? Um menino de 15 anos, extremamente quieto, cabisbaixo, um olhar triste, porque a gente observa muito isso, né? Você vê quando uma pessoa tem um olhar alegre, vibrante, e ele quase não falava comigo. Durante a entrevista, a mãe ficou junto, e aí eu fazia as perguntas, e ele olhava para a mãe, aí a mãe respondia, e eu já comecei a achar aquilo estranho, falei: tudo bem. Outro caso que me chamou atenção, porque quando vem assim adolescentes, eu sempre falo para a pessoa: olha, vem com uma roupa de academia, ou se é mulher, já fala, pode ficar de sutiã, de top, para avaliar melhor. E esse garotinho, ele estava com vergonha até de tirar a camiseta, e eu precisava avaliar muito a parte de quadril dele. Ele tirou, mas quando eu pedi para ele tirar a calça, que ele estava de calça jeans, aquilo para ele pareceu uma coisa assim dificílima. Ainda mais nessa idade, né, gente? Puberdade total. E aí eu falei: não, tudo bem, pode ficar. Ele deitou na maca e eu comecei a trabalhar com ele, e ele começou a entrar nessa posição que eu te falei, de fechamento. Principalmente quando eu ia tocar a região de gânglios inguinais, que fica aqui muito próximo do quadril, de região de assoalho pélvico e tudo mais. Intuitivamente, porque a gente tem isso, você cria essa conexão com o paciente ali no momento. E é um particular meu, eu toda vez que eu vou atender, igual agora eu estava aqui passando minha agenda, eu vejo quem eu vou atender no dia seguinte, e eu faço uma oração para cada um, né? Para vir aberto a receber a terapia, para eu estar conectada. Então eu tenho muito isso. E aquele dia ficou muito forte para mim a questão daquele menino. E aí, durante a sessão, me veio muito a questão de abuso. Ai, meu Deus, isso não aguento. E aí eu fiquei numa situação que eu falei: como que eu vou entrar nesse assunto? Porque eu não sei até quanto esse menino sabe do que aconteceu e até quanto essa mãe tem consciência do que aconteceu. E aí eu fiquei numa situação bem difícil, mas eu terminei a sessão com ele. Eu falei: ó, quero que você vá embora para casa, tenta dormir, observe o que vai acontecer no seu corpo, vê se vai melhorar as dores. Em nenhum momento eu induzia nada. Mas como foi a patroa da mãe que me indicou, eu resolvi ligar para ela. Com ela já de cara, olha que insight bom. E aí eu mandei um áudio para ela dizendo que eu tinha atendido ele e que me ficou muito forte a questão de algo traumático que aconteceu com ele. E aí ela me respondeu falando: nossa, que sensacional, realmente aconteceu. Aos 8 anos de idade ele foi abusado pelo menos 2 vezes
por um outro menino. Gente, aquilo assim, olha, eu tenho filho, eu me emociono até agora, porque eu falei assim, gente, como que esse menino vai entrar na vida agora, deslanchar. né? Tem Deslanchar. gente que não deslancha, gente. Enfim, eu marquei uma nova sessão e eu tinha passado algumas coisas. E durante a sessão, assim, a gente faz um trabalho de cervical muito grande, que é onde você consegue liberar essas conexões de traumas, né? E ali eu fiz uma liberação muito grande mesmo. Depois de 15 dias eu atendi ele de novo. Se eu falar pra vocês que foi outro menino que entrou na minha sala, olha, eu ganhei a minha sessão aquele dia. Ele estava liberto? Pelo menos a posição. Conversando comigo, pediu pra mãe não entrar na sala com ele. Ele quis fazer a sessão sozinho. E ele contou pra mim que estava indo pra escola, que estava melhor das dores. Se eu falar da postura, a postura realmente eu não consegui mudar tanto a alteração postural dele. Mas a postura emocional, isso foi sensacional. Mãos que curam, preste atenção aí em casa. E aí eu consegui abordar com ele a questão de relacionamento com meninas. Que pra mim era uma preocupação, né? Um menino passar por isso numa idade. E aí ele me contou, ele falou, mas não conta pra minha mãe, tá? Eu tô paquerando uma menina na minha escola. Então, assim, ele estava conversando, ele estava muito mais aberto. E a própria mãe e a patroa me contou que na casa ele estava diferente. Ele estava mais aberto, ele estava participando mais das coisas da casa, da família, porque ele ficava muito no quarto. Então, gente, são situações assim que você fala, eu tô no caminho certo, eu tô fazendo o que eu vim para fazer. Então esse é um dos casos que me marcou muito. Existem N outros, mas casos de dor, assim, que a pessoa sai e fala, ó, aquela dor que eu vim, eu não tenho mais. Mas eu vim agora porque, olha, tá acontecendo isso, e como me indicaram você, e eu tô vindo aqui. Então hoje eu já recebo, assim, diariamente pessoas que vêm por indicação, que já passaram por vários profissionais e que falaram, ó, não consegui resultados, mas me falaram de você. Aí eu falo, olha, não sei o quanto que eu vou conseguir tratar, mas vamos ver o que a gente consegue. Tudo tem um limite. Aliás, o profissional tem que ser idôneo. Exato. Assim, mesmo sendo... Bom, em primeiro lugar, gente, para que vocês tenham esse tratamento, vocês têm que procurar alguém com inscrição no CREFITO ou realmente no CRM, ser médico. Sim. Para ser um osteopata, tá? Não caiam assim na conversa de quem se diz sem saber, sem dar uma olhadinha. Porque vai ser, na melhor das hipóteses, redundante e na pior, desastrosa. Tá bom, gente? Então saibam disso sempre antes de procurar, né? Até foi legal você falar isso, Camila, porque assim, quando a osteopatia chegou no Brasil, ela veio para ser da área médica. Mas os médicos, por não conhecer ou, né, não saberem da técnica, num primeiro momento não quiseram. Então, como a fisioterapia tem um estudo muito amplo da anatomia e da fisiologia, foi a área da fisioterapia que abraçou a osteopatia no Brasil, tá? Porque se você for em outros países, a maioria são médicos que são osteopatas. E aqui no Brasil a fisioterapia é muito forte. Hoje nós temos bastante médicos que são osteopatas também, mas por esse conhecimento, você tem que ter um conhecimento muito amplo de anatomia e fisiologia, tá? Muito bom. E gente, saibam aí em casa que é o seguinte, vocês escutaram a Antonieta falando, o nosso corpo se defende, então diante de uma situação adversa que nós tenhamos, mente, corpo, sim, ou até ambiente, o corpo vai se defendendo e vai dando algumas doenças. Sim. Quando o osteopata te alinha, eu acredito que, me corrija se eu estiver errado, aquela adaptação que ele fez que não existe mais, ele vai precisar de novo da osteopatia, não vai? Vai precisar de novo. Porque ele não estava acostumado a estar linear na vida. Vocês vão conferir em casa, eu estou errada? Não. Ele vai precisar sempre para ele ficar... Não é nenhuma questão de sempre, Camila. A gente fala assim, por exemplo, um caso que eu atendi hoje. Um senhor, tá, de 75 anos, ele sofreu um acidente de carro há 40 anos atrás. Olha que interessante esse caso. E ele bateu a cabeça, bateu o ombro, enfim.
Ele falou que ele passou muitos meses com dor, muitos meses com restrição de movimento, tudo isso. O que aconteceu? O corpo ele gerou adaptações frente àquela disfunção, frente àquele problema. Essas adaptações, então a gente tem um termo na osteopatia que é assim, o corpo ele abraça a lesão, tá? Olha, é verdade, gente. Ele tenta proteger, então se aconteceu algo no ombro, ele vai fazer um movimento de abraçar, de proteção. Você imagina a pessoa ficar meses, anos, com uma postura adaptativa. Ele vai gerar adaptações em outras regiões. E ele veio para mim hoje, foi a primeira sessão dele, com dor no joelho, tá? E aí eu fui fazendo um monte de perguntas e tal, e eu sempre pergunto, sofreu alguma fratura, já teve alguma cirurgia, passou por algo assim? Aí ele parou, muito tempo atrás eu sofri um acidente de carro, tá bom. Gente, quando eu fui trabalhar no corpo dele, o joelho foi o lugar que eu menos mexi. Tá? Tava o corpo inteiro adaptado? Tava todo adaptado, principalmente região de fígado dele, né? Região da parte direita do corpo, do fígado bem congestionado, a região cervical, que ele nem tinha falado que ele tinha restrição de movimento. Ele falou, eu não virava mais meu pescoço. E aí o que eu fui fazendo? Eu fui alinhando, fui tirando os bloqueios dessas regiões. E aí o que aconteceu? O joelho fluiu. Saiu virando estrela, abrindo espacate do consultório da Antonieta. E aí ele falou pra mim, nossa, doutora, eu não tava fazendo isso. Ele fazia assim, aí é engraçado que eles começam a fazer o movimento, né? Aí eu falei, testa o teu joelho, vê como é que tá. Aí ele chutava assim, nossa, não dói mais. Aí ele falou, mas o que você fez? Eu falei, eu não fiz nada, eu tirei adaptações. Mas aí o que acontece? Como ele ficou muitos anos com uma certa adaptação, agora que nós realinhamos, ele vai tentar se reposicionar. Pode ser que venha dor em outros lugares, tá? Então, assim, o que a gente fala? Uma sessão de osteopatia, um intervalo de uma sessão para outra, a gente fala no mínimo de 7 dias e no máximo de 30, tá? Porque o corpo ele vai trabalhando nesse período para tentar ver o que ele vai promover de autocura. Então, em casos muito agudos, eu falo, vamos te ver daqui uma semana. Em casos que é mais tranquilo, eu falo, vamos esperar o que o corpo vai fazer. Mas, geralmente, as 3 primeiras sessões, eu gosto de dar intervalos de 15 dias, tá? Então, as 3 primeiras sessões, porque com 3 sessões você já consegue alinhar muita mais coisas. E aí a pessoa entra num equilíbrio em que hoje eu tenho pacientes que vêm para mim a cada 6 meses, 1 ano. É só para dar uma pincelada, sessão de convívio, não é o sempre, né? Que não vai precisar o sempre. Mas depois de realinhados e balanceados e recalchutados, a gente tem que dar uma olhadinha, né? Eu sempre oriento em relação assim, porque não é a salvação do mundo. Claro. Você tem que fazer a sua parte, é o que eu explico para os pacientes. Você tem que melhorar a tua alimentação, você tem que fazer uma atividade física, tem que melhorar o teu emocional. Porque o que acontece, é muito interessante isso aí. Pessoas que são muito voltadas à parte, ou tem muitos problemas na parte financeira, com a parte de trabalho, é aquela pessoa que sempre está sofrendo com relação, com medo de faltar o dinheiro, com medo de não dar conta. Aquela tensão, né? Aquela tensão. O que vai acontecer? É um paciente suscetível a ter dor ciática. Então ele trata. Se ele não mudar a percepção dele frente àquela situação, ele sempre vai repetir o mesmo problema, tá? Então eu sempre oriento o paciente a trazer à tona o que o adoeceu, tá? Então vamos pensar junto. Houve algum caso, algum trauma emocional, você passou por alguma situação em que gerou essa dor? Ele sempre vai trazer. Ele sempre vai falar, puxa vida, uns 10 dias antes de começar essa dor, eu fui mandado embora do meu emprego. Ou fiz um negócio que não deu certo. É a defesa do corpo, né, gente? É a defesa, gente? é o modo do corpo de ressignificar aquela questão do emocional e tudo mais. E a questão do alimentar, né? Hoje em dia a gente sabe que a alimentação, o que entra pela boca é o seu remédio. É o seu remédio ou é a sua doença. Né? Então eu sempre oriento os meus pacientes em relação à alimentação, atividade física e tudo mais. Mas no final, então, no frigir dos ovos, gente, nós falamos muito, não foi minha pauta toda. A Antonieta também teria muito o que dizer aqui para vocês, não é? Então, se houver dúvidas,
nós atraremos de novo. Vocês nos contem se querem mais. Passo na tela de novo, contato Antonieta, bem como deixarei na caixa de descrições também. Anto, foi um imenso prazer tê-la comigo, tê-la conosco, não é? E quero tê-la de novo. Com certeza. Porque nem você falou tudo, né? Não, tem muita coisa. Muito obrigada, Anto. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer imenso, espero ter esclarecido as dúvidas. Fico à disposição também, tem meu contato aí, quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas ou saber o que mais a gente pode atuar, pode entrar em contato comigo, foi um prazer muito grande estar aqui. E é isso aí, meus amores, assim finalizamos. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!